figura 1, ela representa a posição anatômica do corpo humano. É uma posição padrão para o estudo da anatomia. Então, nessa figura a gente tem membros superiores e membros inferiores estendidos, palma da mão voltada para frente, cabeça voltada para frente com o olhar no horizonte. Esta é a posição anatômica, ok? Cortes anatômicos são principalmente 4. Então a gente tem o corte mediano, no plano mediano. Então esse corte ele divide o corpo em 2 metades, ok? Esse corte é o corte mediano, divide o corpo em 2 metades, passa exatamente na linha mediana do corpo. Todo corte paralelo ao corte mediano é um corte sagital. Então, estes são os cortes sagitais. Corte sagital é o corte paralelo ao corte mediano, ok? Divide o corpo também em 2 partes, só que não metades. Corte transversal, a gente tem este. Ele divide o corpo em 2 partes também, só que uma parte superior, outra inferior. Corte transversal. Tem o corte frontal. Ele divide o corpo humano em 2 partes também. Parte anterior e parte posterior. Ok? Agora falando um pouco de termos de relação e comparação, a gente tem medial e lateral. Por exemplo, o osso ulna, ele é medial em relação ao osso rádio. E o osso rádio, ele é lateral ao osso ulna, ok? Então ele refere-se à linha mediana do corpo. Quanto mais próximo à linha mediana, mais medial. Quanto mais afastado, mais lateral. Agora a gente tem termos de relação anterior e posterior. O nariz, ele está anterior à orelha. Então o nariz ele está anterior à orelha e a orelha, por sua vez, está posterior ao nariz, ok? Então, quanto mais na parte da frente, ou seja, na parte anterior, mais anterior. Quanto mais na parte de trás, da parte posterior, mais posterior. Aí depende das estruturas que você estiver comparando. Por isso chama-se termos de relação e comparação. Proximal e distal, a gente tem a mão é distal em relação ao braço. O braço é proximal em relação à mão. Proximal e distal da onde? Do coração. Então aqui o coração é a referência. Quanto mais próximo ao coração, mais proximal. Quanto mais distante, mais distal. Então a mão está distal em relação ao braço. O braço está proximal em relação à mão, porque o braço está mais próximo ao coração. Ah, Marcos, e se eu estiver com a mão no peito? Estou com a mão em cima do meu peito, então a mão vai estar proximal em relação ao braço? Não. Porque lembra que eu falei? Posição anatômica. Aí ele já sairia da posição anatômica, por isso que é tão importante essa posição. Na posição anatômica, o braço é proximal, a mão é distal. Ok? Sempre compara em posição anatômica. E por último, a gente tem em termos de profundo, superficial e intermediário. Por exemplo, alguma parte do corpo que a gente tem osso, músculo em cima a pele. Então a gente tem que a pele é superficial em relação ao músculo. O músculo é superficial em relação ao osso. Agora, o osso é profundo em relação ao músculo e é profundo em relação à pele. Ok? Então depende muito do termo das estruturas que você estiver comparando e da parte do corpo que você estiver comparando. Eu peguei uma parte que tem osso, músculo e pele, para facilitar. Então você pode dizer que a pele é superficial ao músculo, o osso é profundo ao músculo e o músculo é intermediário, ok? Por quê? Porque a gente está comparando 3 coisas. Então o músculo é intermediário entre o osso e a pele, certo? Basicamente isso.